Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho, conforme o relato de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus. Ali nós encontramos a tentação de nosso Senhor. Estamos seguindo os diversos episódios da vida do nosso Senhor Jesus. Quem sabe nós vamos passar muito tempo ainda falando sobre eles. Que seja bênção para nós e para gerações que possam ouvir algum tempo a palavra de Deus. Não é verdade? Esse episódio da vida do Senhor vai se encontrar em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 12, em Marcos capítulo 1, versos 12 e 13, e em Lucas capítulo 4, até, se eu não me engano, versos 7 ou 8. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à santa cidade, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Para complementarmos, irmãos, leremos rapidamente Marcos 1,12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E também Lucas 4. Jesus, e preste atenção como um complementa o outro, e acrescenta, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Não ao deserto, mas no deserto. Durante 40 dias sendo tentado. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque me foi entregue, e eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno.
Se os irmãos foram atentos, além dos complementos que Lucas e Marcos dão, os irmãos perceberam que Marcos inverte a ordem das duas últimas tentações. E nós podemos ter certeza de que a ordem cronológica das tentações é a descrita por Mateus, por causa das palavras de Mateus. Encerrando o tema, Mateus diz que a última tentação, que era a respeito da adoração, Jesus respondeu da seguinte forma: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, o servirás. E diz o texto de Mateus, com isto o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Lucas, por questões pedagógicas, pelo propósito do seu evangelho, inverte a ordem delas. Não é disso que nós vamos tratar agora. Vamos falar da ordem que Mateus descreve, porque ela é segundo o que ocorreu cronologicamente. Ok? Primeiro, vamos começar, irmãos, com algumas questões introdutórias, que nós vamos ocupar mais de uma reunião nessas questões da tentação. A primeira delas é nós termos clareza da diferença entre provação e tentação. O que é provação e o que é tentação? Para que nós possamos entender aquilo que nos foi dito. O que é provação? Provação é tudo aquilo que é permitido por Deus para que, ao final deste processo, nós possamos ser purificados, possamos ter perseverança, possamos nos tornar maduros e sermos aprovados por Deus. Vou repetir, provação é tudo aquilo que é permitido por Deus para nosso aperfeiçoamento, para que no final do processo nós possamos ser purificados por meio das provações, santificados por meio delas, que Deus possa encontrar em nós um caráter aprovado, que sejamos perseverantes, que nos tornemos maduros e sejamos aprovados por Deus. Isso é provação. São circunstâncias adversas da vida que produzem na direção de Deus um fim proveitoso, buscando e visando um caráter aprovado. O que é tentação? Tentação, ela tem origem maligna. E essa origem, num cristão, ainda assim tem que ser sobre supervisão divina. Quem lembra as palavras de Jesus a Pedro em Lucas 22? Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para te joelhar como trigo, porém eu roguei por ti. Quem lembra da história de Jó? Que quando os filhos de Deus se reuniram, veio Satanás com eles e Deus disse, você tem visto o meu servo Jó? E Satanás pede ele para o tentar. Não é assim? Mas ainda assim, debaixo da providência divina e da direção de Deus. É como se Satanás fosse um cão na coleira de Deus, no que concerne aos seus filhos. Ok, irmãos? Então, a tentação, melhor dizendo, tem origem maligna. Ela pode vir externamente do diabo ou de algum meio provisto por ele. E também, no nosso caso, que somos pessoas que têm a presença do pecado em nós, pode vir do nosso interior, do pecado que habita em nós. Então, nós temos o pecado dentro de nós e o pecado fora. E são como ímãs que se atraem, polos que se atraem. O que define o significado é o contexto, porque a palavra é a mesma, original. Por exemplo, quando nós lemos Tiago, capítulo 1, verso 2, o texto nos diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Não é? Romanos 5 também diz que nós podemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência, um caráter provado. E a experiência, esperança. Depois Tiago, no capítulo 1, verso 12, diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, Tiago troca de questão. Ninguém, porém, ao ser tentado, mudou aqui.
Diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, preste bastante atenção, irmão. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. É isso que Tiago nos diz. Então nós temos um inimigo interno, o pecado, que deseja se assenhorar de nós, e nós devemos colocá-lo sob coleira, agarrando-nos às verdades que nós ouvimos e vivendo pela vida que recebemos de Deus, a vida vitoriosa de Cristo. Não é? Sabendo isto, como diz Romanos 6, verso 5, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, e se já morremos com Cristo, essa é a nossa realidade, está morto para o pecado. Mas fora, o que a Bíblia diz? Que nós temos, 1 de Pedro, capítulo 5, o diabo como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Nós devemos resistir firmes na fé. Então há uma diferença muito grande, irmãos, entre provação e tentação. Até mesmo a origem dela. Ok? Seu sentido, significado. Outra coisa que nós devemos atentar introdutoriamente. Existe uma grande diferença entre as nossas tentações e o evento que nós acabamos de descrever do nosso Senhor Jesus. Qual a diferença entre as nossas tentações e as tentações do Senhor? Precisamos atentar que em nós habita o pecado. Ou seja, existe um inimigo dentro de nós, que deve ser contido e colocado sob julgo, no poder do Senhor. No que concerne a Cristo, nós temos um testemunho claro de que ele era e é totalmente livre do pecado. Então, a impecabilidade do nosso Senhor é uma matéria importante, irmãos. É o valor que tem o nosso Salvador. Ele é o mais valoroso de todos os homens. Todos os homens somados não se igualam ao valor que ele tem. Toda a criação, todas as criaturas celestiais, todas as criaturas terrenas, juntas, nenhuma delas, com seu valor somado, excede o valor que ele tem. Ele é o mais precioso de todos. É o nosso Senhor Jesus. É por isso que nós falamos dele. Ninguém excede em valor a ele. Por isso que ele é digno de louvor, de adoração, de toda honra, de toda glória, pelos séculos dos séculos. Nas palavras do nosso próprio Senhor, nós vemos que ele sabia que era alguém sem pecado. Os irmãos lembram do episódio de João capítulo 8, a partir do verso 32, quando Jesus coloca à prova aqueles judeus que diziam haver crido nele. E os confronta. E levanta questões provando a fé deles, que logo a seguir é demonstrada como falsa, intelectual, psicológica somente. A ponto de eles quererem pegarem pedras para o matar. Aqueles que diziam ter crido nele, quando foram colocados em prova, pelo fato de ainda serem escravos do pecado, quando Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e Jesus disse para eles, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles estavam perdidos nos seus conceitos e sua religião, e disseram, nós somos filhos de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, seremos livres. E Jesus disse, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim. E ele disse, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa discussão com eles, ele levanta o seguinte ponto, verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? É o ente santo de Deus diante deles. Quem dentre vocês, olhando para mim, tem alguma coisa que aponte para mim, que demonstra pecado? Quem dentre vocês me convence de pecado? Palavras do Senhor Jesus. Depois, irmãos, de maneira muito clara, como ficou óbvia na vida do nosso Senhor, em
João capítulo 14, verso 30, o Senhor Jesus disse: já não falarei convosco, Jesus disse aos discípulos, porque aí vem o príncipe deste mundo. E o que Jesus diz, irmãos? Que nada tem em mim. Absolutamente nada eu tenho com ele. O primeiro homem foi vendido ao poder do pecado. E agora estava debaixo do domínio de Satanás. E Satanás, quando chegava nele, tinha alguma coisa relacionada com ele. Com esse segundo homem, com o último Adão, Satanás não tinha nada, irmãos. Eis aí vem o príncipe deste mundo, palavras do Senhor. Ele nada tem em mim. Depois nós temos o testemunho dos apóstolos sobre isso. Paulo, por exemplo, diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, ou seja, ele era impoluto, impecável, não havia defeito, dolo, falta nenhuma nele. Deus o fez pecado por nós. Isso é bem importante, porque se ele tivesse algum pecado, morreria pelo seu próprio pecado. Mas como não tinha pecado, poderia receber sobre si a pena pelos pecados dos outros e poderia salvar, para fazer com que nós fôssemos feitos por ele justiça de Deus. Testemunho do apóstolo Paulo. Testemunho do apóstolo Pedro, 1 de Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados ou resgatados da vossa vã maneira de crer que dos vossos pais receberam, mas pelo precioso sangue de Cristo. E o texto diz, como um cordeiro sem defeito, sem mácula. Esse é o nosso Senhor. Depois Pedro diz na mesma epístola, capítulo 2, verso 21 e 22, porquanto para isto fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. E repete, o qual não conheceu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E depois nós vamos voltar a esse texto, porque isso é uma menção de Isaías 53, 9. As palavras do profeta Isaías, podemos mencionar agora. 53, 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Os irmãos percebem, irmãos? O que Tiago 3 diz? Diz, todos tropeçamos em alguma coisa. Aquele que não tropeça no falar, nem dolo algum se achou na sua boca, é varão perfeito, maduro, capaz de controlar todo o corpo. Esse é o nosso Senhor Jesus. Um homem sem pecado. João diz dele o seguinte, 1 João 3, 4 e 5, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado, definição de pecado, é a transgressão da lei. Sabeis também que ele, Cristo, se manifestou, e veja o propósito da sua encarnação, para tirar os pecados. E o texto de João diz, e nele não existe pecado. Os irmãos percebem, irmãos? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o quê? O justo. Todos os homens juntos são injustos. A uma se tornaram injustos. Não há quem faça o bem. Há um único justo. E nós só podemos ser justificados diante de Deus mediante a fé nele, por recebermos pela fé a obra completa dele. Ele é o justo, nele podemos ser justificados. Depois, em 1 de João, capítulo 3, verso 8, João diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. É isso que ele está fazendo na tentação. Ele está destruindo as obras do diabo. Na cruz é o ápice da sua vitória. Mas em toda a sua vida, durante os seus 33 anos e meio, ele veio para destruir as obras do diabo. O autor aos Hebreus também dá testemunho dele, dizendo, Hebreus 4:15, tendo, pois, a Jesus. E o autor aos Hebreus costuma usar o nome de Jesus, usou 8 vezes, porque ele está se referindo a Jesus de Nazaré, o homem Jesus, varão aprovado por Deus, como disse Pedro em Atos capítulo 10, aquele que andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, aquele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Jesus de Nazaré. Temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus. Conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, como nós, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, irmãos, aliás, precisamos acrescentar coisas aqui. Os ímpios também declaram que ele era alguém sem pecado. Pilatos disse que ele não tinha pecado. Por isso lavou suas mãos. Não é? Matou ele como um assassinato para agradar o povo. Mas disse, eu não vejo nesse homem mal algum. Não é? A mulher dele sonhou com Jesus durante a noite e deu um recado para ele. Está lá em Mateus 27:19. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com o sangue deste justo, porque em sonho muito sofria a respeito dele. O ladrão que foi salvo por ele na cruz, em Lucas 23:41, disse ao outro ladrão, nós, na verdade, com justiça estamos aqui recebendo o castigo pelos atos que merecemos, mas este nenhum mal fez. Então, some-se, irmão, toda essa verdade com respeito ao nosso Senhor. No que concerne a nossa humanidade, ele é semelhante a nós e se fez um conosco. Amém? Isso é uma verdade imutável. Como diziam os pais capadócios, aquilo que ele não assumiu, ele não pode salvar. Então ele se tornou um homem integral. No que diz respeito à nossa humanidade, ele é totalmente igual a nós. Mas, no que diz respeito ao pecado, ele é totalmente diferente de nós. E nós temos que ter muito cuidado ao falarmos da pessoa do nosso Senhor. Muito cuidado para não atribuirmos tentações internas que nos advêm do pecado ao nosso Salvador perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é totalmente sem pecado. Então, no que diz respeito ao pecado, ele é totalmente outro, totalmente diferente de nós. Totalmente diferente de nós. E nós não experimentamos as tentações que ele experimentou. O autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Irmão, pense um pouco sobre isso, irmão. Se você ficar 1 hora com fome, você fica morto de raiva querendo matar alguém, irmão. Esse homem, Jesus, ficou 40 dias nos quais ele não comeu. Não é verdade? E depois ele enfrentou o pior de todos os inimigos. E enfrentou em todas as coisas. Nunca foi oferecido a nenhum de nós os reinos desse mundo. Nunca. Jamais. Nunca alguém nos ofereceu dar a nós o império mundial, debaixo de nós, estando debaixo de nós todo o poder e autoridade sobre todas as coisas. Nunca, nunca. Nenhum homem foi tentado dessa forma. Ele foi tentado acima de qualquer um de nós acima do que qualquer um de nós poderia suportar. Aliás, nós podemos afirmar com segurança que ele foi tentado com a mesma força que Satanás tenta, somando tudo aquilo que ele tenta, todos os homens dessa terra somados e agrupados juntos. E o Senhor Jesus venceu sobre ele. Se nós somarmos todos os homens dessa terra juntos e todas as tentações que os advêm durante todo o curso da sua história,
O Senhor Jesus foi tentado com mais peso do que todos eles juntos. Esse é o nosso grande Salvador. Por isso ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Por isso que ele nos compreende. Ele não nos compreende, irmãos, como se fosse alguém que experimentou concupiscências e pecaminosidades. Ele nos compreende porque ele compreende as coisas. E nos princípios das tentações, todas as piores delas, ele participou. Porém, sem pecado. Livre de contaminação. É difícil, irmãos. É uma coisa assim, às vezes ler coisas tão malignas no que concerne ao nosso Senhor Jesus. Como se ele fosse alguém que olhasse para uma mulher na rua e desejasse ter relações com elas. Como se fosse alguém que fosse cheio dentro de si de pecaminosidade e malignidade, como muitas vezes nós somos. Nós temos que cuidar, irmãos, porque o tamanho do nosso Salvador demonstra o que nós entendemos da nossa salvação e quanto ela é preciosa para nós. Amém? Então, nós precisamos fazer essas distinções claras, ok? Ainda, introdutoriamente, nós precisamos ver por que Cristo teria que ser tentado. Por que era necessário que ele fosse tentado? E o autor aos Hebreus descreve algumas coisas que eu gostaria de deixar registrado para os irmãos. Por que havia necessidade da tentação do Senhor? E não esqueçam, o Senhor não foi tentado de dentro para fora. O ataque àquela cidade fortificada que é o nosso Senhor é um ataque de fora para dentro. Alguns dizem, irmãos, que para que os ataques de Satanás fossem genuínos, o Senhor Jesus tinha que ter alguma propensão interna ou capacidade interna de responder a eles negativamente, pecaminosamente. Isso é uma mentira. Não é porque um exército é invencível que necessariamente ele não pode ser atacado. Ele é invencível, mas pode genuinamente ser atacado, não é verdade? Então as questões relacionadas à tentação do Senhor são questões de fora para dentro. O maligno, o texto diz, aproximando-se dele. E Marcos e Lucas descrevem claramente que ali é o ápice da tentação do Senhor, porque a Bíblia diz, e usa até um gerúndio para dizer que ele levou durante 40 dias sendo tentado. Então teve fome. E ali acontece o ápice da sua tentação. Alguns autores dizem que Satanás estava querendo correr daquele momento e não ansioso para estar naquele momento. É o contrário, irmãos. Satanás, se pudesse, sairia correndo daquele momento. Como nós vamos ver a seguir. Mas vamos falar algumas questões relacionadas à necessidade da tentação. Primeiro, Hebreus, capítulo 5, porque o autor aos Hebreus dá algumas questões relacionadas a isso. Hebreus, capítulo 5, verso 9. Versos 7 a 9. Já lemos aqui. E Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando era Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu, isso aqui é um mistério, a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Porque era necessário que o Senhor Jesus fosse tentado. Ele foi tentado para se tornar a fonte da nossa salvação. O autor aqui tem esse sentido. Ele foi tentado para se tornar a fonte da onde vem a nossa salvação. Tudo aquilo que era necessário para a salvação. Por isso que ele é o autor, como Hebreus vai dizer logo mais, e consumador da nossa fé. Para isso, segundo o autor aos Hebreus, ele foi tentado. E aprendeu como filho a obediência pelas coisas que padeceu. E dentre elas estava
o momento da sua provação no deserto, onde ele não comeu por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, diz o texto de Marcos 1, 12 e 13. Mas mais que isso, porque era necessário que Jesus fosse tentado, era necessário que ele fosse tentado para ele ser o capitão da nossa salvação. O pioneiro, aquele que vai primeiro, aquele que abre o caminho, aquele que é, como nas palavras de Hebreus capítulo 6, uma âncora segura e firme, o precursor que passou além do véu, onde ele está agora por nós. Então, aquele que vai à frente, num sentido, isso está lá em Hebreus 2:10. O texto diz, convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas coexistem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, e entre eles está a tentação no deserto, o autor da salvação deles, o precursor, o pioneiro. Antigamente, aquele que vinha e inaugurava um lugar era os pioneiros, os primeiros, os que abriram o caminho, o que cortou a picada na mata, que abriu a trilha, o que começou as coisas. O primeiro, o pioneiro, aquele que ultrapassou além do véu e que está lá diante de Deus em nosso favor. Esse é o homem Jesus, o precursor da nossa salvação. Para isso convinha que ele fosse tentado, para se tornar o autor da salvação daqueles que são os filhos de Deus chamados à glória. E mais que isso, em terceiro lugar, Hebreus 2, 14 a 18 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também destes ele participou, Cristo, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estão sujeitos à escravidão por toda a vida, porque ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo mesmo que ele sofreu entre as coisas, a tentação no deserto, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Ele foi tentado pelo diabo no deserto. E a necessidade era para que ele fosse capaz de socorrer aqueles que são tentados. A palavra é socorro. Então, não perca de vista. Ele é o que, irmãos? A fonte da salvação. Ele é o pioneiro da salvação. Ele é aquele capaz de dar socorro, porque foi tentado em todas as coisas como nós, porém sem pecado. Mas, além disso, Hebreus capítulo 4, verso 14, diz, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, confirmemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele, o quê? Tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. E porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemo-nos, portanto, aonde? Num lugar que ele estabeleceu, irmãos. Confiadamente junto aonde? Ao trono da graça, estabelecido por ele, para encontrarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, para, vamos dizer assim, estabelecer um trono de misericórdia e graça. Misericórdia porque Deus tem que olhar para nós e não nos destruir por nossa miséria, não é? E graça porque ele se tornou a fonte de toda a graça provinda de Deus para o nosso benefício, para aquilo que nós precisamos. E porque ele foi até lá no nosso lugar, agora nós temos que entrar confiadamente diante dele. E podemos entrar por causa dele.
E por conta de todas as coisas que ele sofreu, ele é capaz de socorrer-nos, ele é capaz de ser misericordioso por nós, ser o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Era necessária a tentação. Amém, irmãos? E Cristo proveu muitas coisas para nós naquela vitória sobre o maligno. Amém? Nós encontramos duas palavras-chave na tentação do Senhor no deserto. Ou dois conceitos que nós vemos na vida dele como um todo. Sabe quais são? Vamos guardar elas, irmãos. Dependência e confiança. Dependência e confiança. Essa era a realidade da vida do nosso Senhor. Seria muito fácil para ele, irmãos, aniquilar o poder do inimigo como Deus. Mas ele o venceu como homem. Porque se o vencesse como Deus, ele não poderia dar esse poder e capacidade de vencer o inimigo a nós. Mas ele venceu como nós, como homem. Onde Adão foi derrotado, onde Israel no deserto foi derrotado, ele venceu. Onde todos antes dele foram derrotados, ele venceu. Como um homem, o homem Jesus, na dependência de Deus, no poder do Espírito Santo. Ele poderia fazer uso dos seus atributos divinos, porque todas as coisas coexistem nele ao mesmo tempo. Ele é Deus, ele é homem, mas ele não fez uso dos seus atributos divinos. Ele não se aferrou aos seus direitos, não é? Não fez uso deles. Ele venceu Satanás como homem. E não que ele deixou de ser Deus, sempre foi Deus, mas venceu como homem, na dependência do Pai, na confiança ao Pai. E nós vamos ver isso a seguir, irmãos. Isso é bem importante, irmãos. Certa vez o Senhor Jesus estava, e vamos ver isso depois, em João capítulo 4, diz que ele teve fome, os seus discípulos foram comprar alguma coisa para ele comer, ele tem aquele encontro com a mulher samaritana. Quando eles voltam, eles dizem: mestre, come. Ele diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E eles diziam para ele: será que alguém lhe deu algo de comer? E ele teve que explicar: minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Nós vamos ver como isso é importante. Ele vivia em total dependência de Deus. Vivia em total confiança à vontade de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus, irmãos. Ele viveu uma vida de total dependência do Pai Celestial. Viveu uma vida de completa confiança e obediência ao Pai Celestial. E mais alguma coisa aqui. Vamos empilhando essas verdades. A Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome. E diz o texto assim: e aproximando-se o inimigo, aproximando-se o diabo. Então, irmãos, eu preciso afirmar veementemente com os irmãos: Satanás existe. Satanás é um ser atuante. Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás tem todo mundo debaixo do seu domínio. Satanás disse ao Senhor Jesus que foi dado a ele os reinos desse mundo, e ele daria a quem ele quiser. Satanás está aí, está ao nosso redor, ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás não é um conceito abstrato, não é uma coisa sem personalidade. Satanás, alguns dizem que ele não existe, que ele é como se fosse uma exemplificação do mal que existe no mundo. Não. A Bíblia fala dele como um ente, como alguém que comparece, que fala, que pensa, que arde, que tem os seus ardis, que age, que trama. Não é isso que a Bíblia diz? E eu quero acumular para os irmãos essas verdades. A Bíblia diz sobre ele que ele é Satanás, o acusador. Não é? Jó, capítulo 1, versos 6 a 9, Mateus 4, 10. A Bíblia diz que ele é o diabo, Mateus 4, 1.
1 de Pedro 5, 8. A Bíblia diz que ele é Lúcifer. A Bíblia diz que ele é Beelzebu, Mateus 12, 24. O maligno, 1 João 2, 13 e 14. O tentador, Mateus 4, 3. O príncipe deste mundo, como Jesus disse sobre ele em João 16, 11. E como Paulo fala sobre ele em Efésios capítulo 2. O Deus desse século, como Paulo diz sobre ele em 2 Coríntios 4, 4. O príncipe da potestade do ar, como fala Efésios 2, 2. O acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12, 10. A antiga serpente, Apocalipse 12, 9. O grande dragão, Apocalipse 12, 9. O leão que ruge, 2 de Pedro 5, 8. Apolion, Apocalipse 9, 11. A Bíblia diz que ele é mentiroso, assassino, pecador, difamador, opressor. Ele é o maligno. Este é aquele que veio tentar o Senhor no deserto. Então, não brinque com ele. Não dê as costas para ele. Faça tudo na presença de Cristo, como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versos finais. Paulo diz, tudo que fazemos, fazemos na presença de Cristo, porque não ignoramos os ardis do diabo. Enquanto nós brincamos de ser cristãos, Satanás não brinca de ser Satanás. Um irmão puritano chamado Hugh Latimer escreveu um sermão chamado O Sermão do Arado, onde ele prega a pastores. Ele diz, os pastores devem aprender sobre resiliência, persistência, sobre esforço, perseverança, se não querem aprender com Deus, com o diabo. Ele é alguém que nunca deixa a sua paróquia. Ele está sempre disponível, está sempre pronto a atender, está sempre fazendo alguma coisa, está sempre ocupado, nunca tira férias, é diligente pregador, conhece muitas coisas, é exímio estudioso, conhece a natureza humana, conhece a situação do homem. Se nós não queremos aprender com Deus, muitas vezes temos que aprender com Ele, não é? Comecemos aprendendo com Ele, nesse sentido. A perseverança, a persistência. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Por que ele estava dizendo isso? Porque a Inglaterra estava numa situação terrível, onde havia cheio de coisas, formalidades, coisas que deixavam o espiritual de lado e as pessoas lidavam com as coisas de Deus, com o arado de Deus, como se fosse qualquer coisa, né? E é uma chamada a colocar a mão do arado e não tirar, como Jesus disse, né? Aquele que põe a mão no arado e faz o quê? O que Jesus disse? Não é digno de mim. Não é? Então, precisamos aprender, irmãos. Ele é alguém ocupado. Como estamos ocupados? Será que estamos dormindo enquanto ele está tentando nos destruir? Então, isso não é para assustar ninguém. Não é verdade, irmãos? Isso é só um alerta do que a Bíblia descreve sobre ele e como devemos ser capazes de resistir ele firmes na fé. Amém? E chegamos então no primeiro ataque. E aí nós vamos ter 3 tentações bem importantes. Então nós temos aquilo que ele faz, qual é o alvo dele em cada uma delas, o propósito dele, qual é a força ou a linha de abordagem dele e o argumento dele. E depois nós vemos a resposta e a recusa do Senhor, a arma que o Senhor usa, o argumento e a forma que ele refuta. E então percebemos em cada uma das tentações que ele é seguro, que ele está firme como uma fortaleza e que aquela cidadela, aquela cidade fortificada não é invadida pelos ataques do diabo. Então, por um lado, nós temos as investidas do maligno, 3 delas. Em cada uma delas, nós temos uma esfera do ataque maligno. Funciona assim conosco também. Tá? No resumo do apóstolo João, em 1 João 2,15, que mencionamos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo o que é do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida,
não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, qual é o primeiro ataque? Qual é o alvo do primeiro ataque de Satanás? O alvo do primeiro ataque de Satanás, irmãos, é a lealdade de Jesus à vontade de Deus. Esse é o alvo dele. E existe uma vontade de Deus aqui. Os irmãos perceberam essas frases nos 3 evangelhos? Foi conduzido pelo Espírito, diz Mateus. Foi impelido pelo Espírito, diz Marcos. Cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, diz Lucas. Então, o assunto é a vontade de Deus para o tempo presente do Filho de Deus naquele momento, que era ele passar fome, passar pela provação, passar pela tentação, debaixo da vontade divina. Essa era a vontade dele para aquele tempo. Aliás, isso se prova onde? O Espírito Santo o impeliu. O Espírito Santo o conduziu. O Espírito Santo o guiou. Isso é bem significativo, irmãos. É bem importante. Né? Estava na agenda de Deus. Não existem acidentes para aqueles que estão na vontade de Deus. Estava dentro do plano divino as tentações de nosso Senhor. Satanás, se pudesse, correria delas. Mas o Senhor foi levado pelo Espírito. E Mateus traz a ideia de um rei sendo conduzido como um cortejo. Porque é disso que Mateus fala, de um rei, né? O rei Jesus. Marcos traz a ideia de um servo sendo impelido, levado às pressas. Né? Porque em Marcos ele é tido como um servo. Não é assim? Lucas acrescenta a ideia de que, em todo momento, ele foi conduzido, dirigido e estava debaixo da influência e poder do Espírito. Essa é a ideia do guiado. Alguém que leva, está junto e vai muitas vezes à frente. E o Lucas acrescenta, cheio do Espírito. Né? Na esfera do Espírito, onde as batalhas verdadeiramente são travadas. Né? Isso Paulo fala lá em Efésios 6. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós vemos o Senhor Jesus sendo movido pelo Espírito debaixo do poder de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, dentro da vontade de Deus para ele naquele momento. Amém, irmãos? E o Senhor Jesus segue numa força tranquila e pacífica, enquanto descansa na vontade de Deus. Passou 40 dias sem comer, descansando, nesse sentido, na vontade de Deus. É como se ele dissesse, se a vontade do Pai é que eu passe fome, eu recebo a vontade do Pai para a minha vida. E me alegro nela. E não cedo a nenhum tipo de confronto do inimigo no que concerne a isso. Qual era o propósito de Satanás? Atrair o homem para uma posição fora da vontade de Deus. Mas esse homem, irmãos, esse homem é um homem diferente. Não é? Foi isso que ele fez com Adão. Né? A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão pecou voluntariamente, Paulo fala, em 1 Timóteo capítulo 2. Adão não foi iludido, Paulo diz. Adão pecou voluntariamente. Adão entregou a cidadela, a fortaleza dele e tudo que havia sido confiado dele a Satanás, quando foi iludido por Satanás, a abandonar a vontade de Deus e se tornar independente de Deus. Porque esse é o maior de todos os pecados. A falta de dependência a Deus. A falta de confiança em Deus. E assim, este, melhor dizendo, é o alvo de Satanás na vida do Senhor Jesus, na primeira tentação. E qual é a forma ou a linha de abordagem que ele usa para tentar o Senhor Jesus? Uma necessidade natural e sem pecado, a fome.
não é? Ele aborda a fome como algo natural. Você está com fome. Você tem toda a capacidade para suprir sua fome. Você é Deus, não é? Se és filho de Deus, não significa isso? Use das suas prerrogativas divinas e transforme essas pedras em pães. Irmãos, João havia dito aos fariseus que vieram até ele: vocês se chamam filhos de Abraão? Deus é capaz de, dessas pedras, suscitar filhos de Abraão. Deus fez o mundo do nada. Aliás, alguns teóricos maníacos, aloprados, pensavam assim que alguém, na época de Jesus, contratava Jesus para fazer uma mesa, daí Jesus fechava as cortinas e fazia pronta a mesa. Né? Então ele usava de todos os seus atributos divinos, mesa pronta. Vamos para a próxima. Não, irmãos. Não é o que a Bíblia diz sobre ele, irmãos. Não é o que a Bíblia diz sobre ele crescer como homem, aprender pelas coisas que padeceu, ser um homem de dores, experimentado no trabalho. É isso que a Bíblia diz sobre ele. Não é? A forma de abordagem do diabo é: você está com fome, não tem provisão para satisfazer, se ocupe dos seus direitos, da sua prerrogativa divina, e ordena que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, você é capaz disso. Então, o homem não serve a Deus pelas coisas que Deus dá. Será, irmão? Será que no nosso caso é assim? Será que a forma de abordagem de Satanás não funciona muito bem conosco? Né? Quem lembra da história de Jó? No segundo grupo de tentações de Jó, há uma frase: pele por pele. Pele por pele. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Pele por pele. Toca na carne dele e ele blasfemará contra ti. Não é assim? Ah, irmãos, quando a mulher atrasa 1 hora o almoço, o tigre está virado, né? Não é verdade, irmãos? As necessidades físicas, as coisas que muitas vezes, e nós colocamos muitas nelas, a gente tem falado sobre isso, coisas que nós julgamos ser essenciais para a nossa vida nessa terra, que nem são. O Senhor Jesus deixou bem claro que são essenciais para a nossa vida. Comer, vestir, beber. São essas coisas essenciais para a vida. E é nessas coisas que Satanás, é dessas coisas que Satanás usa. A linha de abordagem dele com o nosso Senhor é essa, não é? A autopreservação da vida física. Essa é a linha dele. É por aí que ele entra. E é por aí que ele nos engana muitas vezes, irmãos. Não é? Veja, irmão, eu estou tentando trazer o melhor para a minha família. Né? Suprir as necessidades básicas da minha família. E a gente se acostuma com as coisas desse mundo, irmãos. Esse mundo tem se tornado um lugar de descanso para nós, não um campo de batalha. Um lugar de conforto. A gente reclama de tudo. A gente não é grato por nada a Deus. É muito diferente do Senhor. Muito diferente. Muito diferente, irmãos. Muito diferente. E qual é o argumento usado por Satanás? Os direitos dele, não é? O argumento usado é esse: se és filho de Deus, tu és filho de Deus, esse é o teu privilégio, esse é o teu direito. Tu pode satisfazer a tua necessidade, ainda que não seja por meios legítimos, né? Porque não era essa a vontade de Deus para ele naquela hora. Qual era a vontade de Deus para ele naquela hora? Que ele tivesse fome. E é como se ele dissesse: se essa é a vontade de Deus para mim, então é aqui que eu estou. Não é isso que ele disse no Salmo? Que o autor aos Hebreus menciona? Sacrifício e oferta não quiseste. Salmo 40. Um corpo me formaste. Não te deleitastes com oblações e ofertas pelo pecado. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Para quê? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Em meu coração está a tua lei. E é aqui que entra a resposta do Senhor, como nós vamos ver. Essa é a arma, irmãos. Qual o valor de ser filho de Deus? É como se Satanás dissesse para ele: a menos que tu faças
uso de tudo o que esse nome, Filho de Deus, implica. Irmãos, não é essa a ideia da teologia da prosperidade, né? Você é um filho de Deus, você é um filho do rei, você tem direitos, exija de Deus os seus direitos. Como Edir Macedo anda falando nesses dias, brigue com Deus, faça exigências. Deus, eu não admito mais tal coisa na minha vida porque eu tenho as tuas promessas. Isso é um montoeiro de loucuras, irmãos. Não é? O Filho de Deus, que tinha todos os direitos sobre todas as coisas, nos ensinou como ser servos de Deus, dependentes da vontade divina. Satanás queria induzi-lo a satisfazer suas necessidades por uma satisfação egoísta. Se ocupe consigo mesmo. Se ocupe com satisfazer a sua vontade, suas necessidades. Mas ele não veio para isso, como nós vimos na última vez. Ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. E para isso ele se tornou servo. Não é verdade? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate por muitos. Então nós temos a recusa do nosso Senhor. Como é que o Senhor respondeu a ele, irmãos? Está escrito. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui não tem uma discussão com Satanás. Ó, Satanás. Não tem, irmãos. Aqui nós temos uma afirmação diante do diabo daquilo que é a verdade absoluta, na boca do Filho de Deus. Tem discussão com Satanás. O Senhor está dizendo a Satanás, e essas palavras são tiradas, sabe de onde? Deuteronômio, capítulo 8. Os irmãos sabem que o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei ao povo que está prestes a entrar na terra. Aquela geração jovem, depois que aqueles todos da primeira geração morreram, né? É uma repetição da lei, aquela geração que vai entrar na terra. E lembrando de algumas histórias a eles. Jesus disse o quê? Está escrito. Essa é a arma. Qual é a arma, irmãos? A palavra de Deus. Essa é a arma. Qual foi a arma pela qual Jesus venceu Satanás? A palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 18, 8 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. E tem uns verbos aqui, bem significativos que poderiam ser entendidos à luz do Novo Testamento. Para que vivais, multipliqueis, ou seja, deis fruto, entreis na terra, ou seja, tomeis posse daquilo que em Cristo você tem, as riquezas insondáveis de Cristo. A terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus pais. Recordar-se-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. E segue alguns versos. 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, aquilo que descia sobre o povo todas as manhãs e era recolhido por eles. O pão que desceu do céu, que alimentou eles durante 40 anos no deserto. E contra o qual muitas vezes eles blasfemaram e diziam: nós temos ânsia, nojo desse pão vil. É a provisão de Deus para eles. O maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender, e esse era o motivo, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus viverá o homem. Eu gostaria de só hoje enfatizar, entre muitas coisas, essa frase: para saber o que está no teu coração, pele por pele. Tudo que o homem tem, dará por sua vida. Então, no deserto, se desvenda a realidade do coração. Na tribulação, na angústia, na provação, na hora do pegar, do vamos ver,
é onde você é confrontado com a sua realidade. Não é? Não é na reunião levantando a mão para cima, é na hora da prova, da luta, da tentação, da provação, que a sua realidade é exposta. E foi esse o propósito do deserto para aqueles israelitas, para desvendar aquilo que havia no coração deles, para revelar para eles qual é a verdadeira fonte de nutrição que o homem precisa para a sua vida. E é aqui que Jesus destrói o argumento do maligno. Nem só de pão viverá o homem, nem daquilo que ele necessita, só daquilo que ele necessita para viver é que vem a sua vida. A origem genuína, real da vida, principal, é a vida de Deus no coração do homem. Essa é a coisa principal para a sua existência. A palavra de Deus no coração do homem. E sabe, irmãos, aqueles homens lá, todos juntos representavam aquilo que se chama o Israel de Deus, não é? Como se fosse um homem, um povo, como se fosse um só homem. E eles foram reprovados no deserto. Né? Mas o que nós temos em Jesus agora? Nós temos em Jesus uma recapitulação da história, onde aquele que é o verdadeiro servo de Deus é aprovado no deserto. E o que é desvendado do coração dele? Sabe o que é desvendado do coração dele? Essa frase do Salmo 40 em Hebreus. Em meu coração está a tua lei. Agrada-me, Senhor, em fazer a tua vontade. É isso que o deserto e a primeira tentação traz para fora do homem Jesus. O que se vê no homem Jesus? Em meu coração está a tua lei. Agrada-me em fazer a tua vontade. Quando ele é espremido, irmão, nas necessidades mais básicas e fundamentais da sua vida, sai o bom perfume do homem perfeito. O homem que durante toda a sua vida encheu o seu coração com a lei divina. E prontamente tem nos seus lábios uma resposta curta. Não tem aqui uma redação para o diabo, não tem aqui uma argumentação contra os argumentos do diabo, não, tem uma resposta curta e definida para o diabo, que faz ele mudar a estratégia na hora, porque ele percebeu, pronto, foi desvendado, desmascarado e derrubado diante dessa luta. Fui golpeado pelo Filho de Deus. Com uma frase está escrito, nem só de pão viverá o homem. A verdadeira fonte de toda a vida e nutrição que o homem precisa vem da palavra de Deus e do relacionamento que ele tem com Deus. Se faltar todas as coisas, que não nos falte a palavra de Deus. Essa é a verdadeira fonte de todo o poder para que nós possamos sobreviver, irmãos. Por isso, Jesus, com toda a segurança, podia chegar aos discípulos no Sermão do Monte e dizer, não andeis ansiosos pela vossa vida. São os gentios que procuram essas coisas. Irmão, vai parar de tomar até ansiolítico, não vai? E eu não estou falando de pessoas que precisam de fato, têm problemas químicos. Mas a quantidade de pessoas doentes pela ansiedade e pela preocupação pelo futuro, porque não entende que a verdadeira provisão de Deus, a verdadeira fonte de vida, é a vida que provém do Espírito. E não entende que a semelhança do Senhor Jesus tem sido enganados pelo diabo com a sua argumentação nas necessidades básicas da vida. Mas eu preciso de comer, mas eu preciso me vestir, mas eu preciso dar o melhor para os meus filhos, mas eu preciso dessas coisas. E Jesus diz, não andeis ansiosos, nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, nem pelo que é a vez de vestir. Os gentios é que procuram essas coisas. Jesus diz, o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Se ocupem com a verdadeira riqueza, que é entesourar a palavra de Deus no coração de vocês, para que vocês possam dar resposta imediata e precisa e cirúrgica. Sabe, irmãos, por que nós ficamos 5, 6 horas tagarelando contra o diabo? Porque a espada do Espírito não está na nossa mão.
né? Porque a espada do Espírito é um golpe certeiro, irmão. É um golpe preciso. Arranca todas as cabeças dos inimigos num único golpear. Está escrito. Né? Você pensa que eu devo usar dos meios divinos para me satisfazer. Eu não vim para isso. Estou aqui para fazer a vontade do Pai. E se esse deserto é a vontade do Pai para mim, o Espírito me guiou para aqui, na soberania divina. E eu o venço no poder da palavra de Deus. E numa frase. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E qual é a frase? Que nem só de pão viverá quem? O homem. Satanás diz, filho de Deus, né? Enfatizando o quê? A divindade. Se ocupe com isso. E ele diz, não, nesse momento eu te venço como homem perfeito. Na dependência de Deus, na confiança em Deus, no poder do Espírito. É assim que eu te venço, por meio da palavra de Deus. Porque é assim que eles vão vencer Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eles vencem Satanás pela palavra de Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? O argumento de Jesus se baseia no quê? Nessa frase. O sujeito da frase é homem, não filho de Deus. Ele está vencendo Satanás como homem. Cristo recusou-se a usar suas prerrogativas e recursos de qualquer outro modo que não fosse possível a qualquer outro homem. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Você é onipotente, irmão? Não. Você é onipresente, irmão? Onisciente? Você é, irmão? Não, né? E como é que Jesus venceu Satanás? Como homem. Como você. Foi assim que ele venceu. Ele vence a tentação na grandeza da sua humanidade. Então a palavra homem é a chave aqui. É como se ele dissesse, é como se isso acontece no mundo hoje, não é verdade, irmãos? Ah, eu sou homem. Quer ver? Eu exijo os meus direitos. Eu provo até minha humanidade pela exigência, pela afirmação daquilo que eu tenho como direito. O Senhor Jesus não fez isso. Não é verdade? O Senhor Jesus demonstrou que a sua força estava na entrega absoluta à vontade de Deus. Esse é a vitória de Jesus sobre o argumento de Satanás. Amém, meus irmãos? É como se Jesus dissesse a Satanás, a vida mais importante, a fonte mais importante de vida e poder é a vida do Espírito. E se houver que decidir entre passar fome dentro da vontade de Deus, então a gente decide por passar fome dentro da vontade de Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? É como se Jesus dissesse para ele assim, eu prefiro ter fome dentro da vontade de Deus do que vindicar qualquer coisa fora da vontade de Deus. Os irmãos percebem, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Jesus permanecia na vontade de Deus com a qual estava familiarizado durante toda a sua vida. Com a palavra de Deus, escolheu ter fome que resultou da sua permanência nessa vontade. Escolheu isso a não satisfação passageira alcançada pelo preço da desobediência. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Há uma necessidade de ser suprida, né? E nós não aguardamos em Deus e queremos dar o nosso jeito. Não é assim? E sempre colocamos os pés na frente, né? Trocamos os pés pelas mãos, como diz o velho ditado. Se Deus não respondeu naquilo que nós pensamos ser o tempo hábil, vamos mexer os nossos pauzinhos. Não é assim? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Então esse primeiro ataque é vencido
graças à permanência de nosso Senhor Jesus dentro do governo divino, da vontade soberana divina. Então, o último Adão está de pé diante do primeiro ataque. Ele deixou de ser seduzido e enganado pelo diabo. Como fez Adão, o primeiro. Como fez Israel no deserto. Como nós fazemos, ainda sendo cristãos, e tendo a vida que Cristo nos deu e que é vitoriosa em nós. O Senhor nos ajude, irmãos. É como se Satanás dissesse a Cristo: você é amado por Deus? Por que ele não te supre as suas necessidades? E se ele não te supre nas suas necessidades, por que tu não se movimenta para que tu possa suprir as tuas necessidades? E a resposta de Jesus é como se ele dissesse: o amor de Deus me supre, me sustenta. E é aquilo que eu preciso para esse momento. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Que nós possamos, à semelhança do Senhor, aprender com Ele essas verdades. Esse é o primeiro ataque ainda, né? Temos outros dois em outras duas áreas. Não esqueça das palavras de Jó. Do diabo a Deus sobre Jó. Pele por pele. Tudo aquilo que o homem tem, dará pela sua vida. Como é que você tem lidado com isso diante do Senhor? Que nós possamos em Cristo ser uma fortaleza bem fundada na verdade, que não se abala. Irmãos, é óbvio que é por isso que o Senhor disse que aquele que cria nele, aquele que recebia ele, era como alguém que edificou uma casa sobre uma rocha. Não é? Essa é a verdade, irmãos. E daí, quando nós somos confrontados com essas coisas simples da vida, necessidades básicas, como o pão, é impressionante como essas necessidades desvendam a nossa real condição espiritual. Muitos, a conta nem chegou no zero ainda. Não é verdade, irmãos? Nem chegou, está caminhando para lá. E ele está vivendo o amanhã, e o Senhor Jesus disse, é maligno. Né? Importa hoje fazer a vontade de Deus, enquanto é tempo. Enquanto é dia, Jesus disse. Que façamos hoje a vontade de Deus, enquanto é dia. Que a noite vem, Jesus disse, quando ninguém mais pode trabalhar. Então, Jesus olhou para os discípulos nesse mesmo capítulo 4 de João e disse, olhem para os campos. Né? Eles estão brancos. É chegada a ceifa. Vamos trabalhar. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos nos ocupar em entesourar a palavra de Deus. Ter ela à disposição no nosso coração, irmãos. Ter ela como uma resposta imediata aos conflitos da vida. Não uma resposta programada, preparada, bem argumentada. Uma resposta imediata, de realidade e vida. A ideia é que a palavra que vence o maligno é uma palavra viva, uma palavra refalada por Deus, que se tornou viva ao ouvinte e brota do coração dele como uma espada bem afiada. Não é uma coisa que você ficou estudando para, chegou a hora, então eu vou começar a argumentar respondendo isso. Não, é uma coisa que brota do coração espontaneamente, porque o coração está cheio. Não é assim? E você lembra muito bem de Mateus capítulo 12, que a boca fala o que o coração está cheio. Se encostar no irmão, que ele fala do trabalho, do investimento, da mulher incomodando, é o coração sendo manifesto. Aí você se encontra com o irmão. A semelhança do Senhor entesoura a palavra no coração. Qual é o que vai sair da boca dele? Vai sair da boca dele palavra de Deus, palavra de edificação, graça, transmitindo graça aos que ouvem. Vamos falar das coisas de Deus. Muitas vezes os mais velhos têm que parar tudo e dizer, irmãos, nós precisamos remir o tempo.
Nós estamos aqui nessa comunhão e já falamos de comida, de dieta, de trabalho, de investimento. Isso aqui já girou 2 horas e meia em torno disso. E não falamos nada que edifica, nada que tem peso eterno, nada de realidade espiritual, nada que produz fruto, nada que transmite graça. Vamos mudar o rumo dessa prosa. Vamos falar a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão, nem só de pizza, nem só de Coca-Cola, nem só de comunhão, nem só de churrasco, nem só de lanche. Não é só disso que o povo de Deus precisa. Ele precisa da única, genuína fonte de vida, que é o próprio Deus que habita no seu interior. E a codificação dessa linguagem, a transmissão dessa linguagem chama-se Palavra de Deus, transmitida no poder e na vida que temos de Deus no nosso espírito. Então, às vezes, a gente tem que mudar o rumo da prosa, né? E quando nós estamos mudando o rumo da prosa, às vezes nós estamos falando para aqueles que estão em torno da história, observando, induzindo e insinuando aquilo que nós devemos conversar, sobre o que nós devemos tratar. Estamos dizendo ao diabo, muitas vezes, arreda, Satanás, porque nós vamos tratar das coisas espirituais. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Possamos seguir nesse mesmo espírito e lembrar do que nós falamos no início, de colocar em prática as verdades que nós temos ouvido. Não sermos ouvintes esquecidos, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Amanhã, quando você for afligido, angustiado com alguma coisa, né, com preocupações, com coisas que caem na nossa mente, uma coisa é Satanás soltar coisas na sua mente, outra coisa é fazer ninho na sua mente. Não é? Porque você não espanta, porque você não fala diante de Deus essas verdades, porque você não tem a palavra entesourada no seu coração. Então, amanhã, quando as provações, tribulações vierem, nos sobrevierem, tentações, e o Senhor nos garantiu que nós não seríamos tentados em nenhuma provação que não fosse humana. Ele disse assim: e quando nós somos tentados, ele nos daria o escape, e não seríamos tentados além das nossas forças, mas em cada uma delas ele nos daria a saída para aqueles que verdadeiramente estão ocupados em falar aquilo que creem. Crie, por isso falei. É uma realidade de vida interior. Aquilo nasce do coração como uma resposta às hostes espirituais da maldade. E dissipa o mal, irmão. Porque não há quem possa contra a espada do Espírito. Não há quem possa contra a verdade, irmãos, quando é falada no poder e na realidade do Espírito Santo. Amém? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos pelo conteúdo precioso e santo da tua palavra. Graças te damos pela verdade. E porque foi confiada à igreja, Senhor. O Senhor mesmo se confiou a nós. E, Senhor, temos um mandato da tua parte. Que possamos verdadeiramente, à semelhança de Cristo, entesourar a tua palavra nos nossos corações e usá-la como uma espada para vencer toda a tentação do maligno. Graças te damos pela providência que temos em ti, pela tua vida perfeita, Senhor, que diante de todas as coisas em que fomos tentados, o Senhor saiu vitorioso. Bendito seja o teu nome, porque tu se tornou, pela obediência, o autor de eterna salvação a todos quanto te obedecem. Nós, graças te damos, porque tu és o mais proeminente entre todos os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem do qual os outros desviaram o rosto, Senhor. E, Senhor, que não havia nada que olhavam para ti e tinha que os agradasse. Mas o Senhor levou a iniquidade de todos nós, não tendo nenhum dolo, nenhum engano na tua boca, Senhor. Perfeito em toda a sua vida. Senhor, o Senhor golpeou Satanás com toda a força no Calvário, sendo triunfante contra principados e potestades, os expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz, Senhor. Graças te damos
pela vida do teu Filho. Pai, graças te damos pelo poder do teu Santo Espírito. Que, Senhor, essa espada possa, Senhor, estar trabalhando nos nossos corações para nos fazermos, para tirar para longe de nós a carnalidade, o pecado, Senhor, e nos conduzir a Cristo pela tua santidade. Senhor, é a nossa oração, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra.